Olá, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como estão? Hoje estamos iniciando nossas aulas de recuperação, onde nós iremos trabalhar durante esse período, né, o capítulo 15, página 256, certo? Capítulo 15, que fala a respeito do sistema glandular, ok? Então, vocês podem pegar o livro de vocês, tê-lo em mãos, não é, para poder acompanhar. E assim a gente possa interagir, né, com alguma dúvida que possa vir a surgir, tá bom? Então, nós temos aí, na página 256, capítulo 15, sobre o sistema glandular, nós vamos ver, ou melhor, nós vamos relembrar, né, assuntos que nós já abordamos durante as nossas últimas aulas, né, no decorrer do nosso bimestre, nós já falamos a respeito desse sistema. Inclusive, trabalhamos até algumas informações em outros momentos, né, com relação a esse sistema. O sistema glandular é aquele sistema que é responsável justamente pela produção de hormônios, né? Todos nós, nosso organismo, nosso corpo possui hormônios. Então, o sistema glandular, ele vai ser o sistema que é responsável justamente pela produção desses hormônios. Ou seja, o que vem a ser esses hormônios? Esses hormônios são substâncias que regulam diversas funções no nosso organismo, certo? Os hormônios, eles vão acabar regulando diversas funções do nosso organismo. Aí nós vamos perceber, vamos ver que os hormônios, eles acabam tendo três tipos, né, de glândulas que compõem o nosso sistema glandular. E nós vamos percebendo também que os hormônios, eles acabam trabalhando de forma específica, né? No decorrer do capítulo, nós vamos ver isso aí. Eles acabam trabalhando de forma específica. Então, dando continuidade e acompanhando aí também no livro de vocês, quando realizarem a leitura, suponho que já tenham até realizado, né? Vem falando algumas situações que nós vivenciamos, quando nós levamos um susto, somos pegos de surpresa, enfim. Então, quando acontecem essas coisas, nós temos que aprender a lidar, né? Temos que aprender a lidar. O nosso corpo tem que aprender a lidar com situações de uma emergência, de uma fuga, por exemplo, de algo que te pegou de surpresa, né? Você tem que acabar aprendendo a lidar com essas coisas que acontecem. Então, assim, esse hormônio, né, que é estimulado quando acontece alguma situação dessa, nós chamamos de adrenalina, certo? Esse é o nome de um dos hormônios no qual é trabalhado. E ele acaba sendo secretado pelas glândulas suprarrenais. Nós vamos falar a respeito delas aí mais adiante. Então, é só mesmo porque lá no livro tem essa abordagenzinha e eu queria comentar, uma introdução. Para falar a verdade, é uma introdução com relação ao que nós vamos falar no decorrer aí das próximas aulas, ok? Então, nós temos aí, voltando mais uma vez, o sistema glandular, ele está dividido em três tipos, né? Nós temos glândulas que são chamadas de glândulas endócrinas, exócrinas e mistas, certo? Nós temos esses três tipos de glândulas, né? Três tipos de glândulas: exócrina, endócrina e mista. Então, nós também vamos trabalhar elas individualmente, cada uma, certo? Então, só mesmo para focar, o sistema glandular é o sistema que é responsável justamente pela produção de hormônios. Esses hormônios aí, ou seja, eles são substâncias que acabam regulando diversas funções no nosso organismo. E vocês ainda vão encontrar lá no livro de vocês a seguinte informação, de que é esse sistema aí, né, o sistema endócrino ou hormonal também pode ser chamado, ele trabalha, é um conjunto de células, né? É trabalhado um conjunto de células, só que essas células são células específicas, células especializadas, que acabam, células especializadas que acabam produzindo substâncias que regulam, né? Como eu falei para vocês, diversas funções do nosso organismo. Então, nós vamos ver isso daí bem direitinho, tá? Então, vamos lá. Nos tipos de glândula, lá na página 257, vocês podem acompanhar, página 257, nós temos o seguinte: as glândulas exócrinas, nós temos, como eu já mencionei, eu acho que já é bem a terceira vez, né?
Nós temos 3 tipos de glândulas: exócrina, endócrina e mista. Então, nas glândulas exócrinas, como vocês podem observar aí na página 257, vem falando qual a função dessas glândulas, né? As glândulas exócrinas são aquelas glândulas que precisam, elas necessitam, elas produzem substâncias, né, secreções, que necessitam de cavidades, ou seja, de canais, né, para serem eliminadas, para serem colocadas para fora, digamos assim, tá? Então, as glândulas exócrinas, elas necessitam desses canais, né, para poder, digamos, expelir essas secreções. Então, elas são tidas como glândulas que acabam produzindo secreções que saem para fora, ou seja, volto a repetir, precisam da ajuda desses canais, de canais para ser eliminadas, tá? Então, essas são as glândulas exócrinas. Nós temos alguns tipos de glândulas exócrinas citadas aí, mas eu vou falar algumas, tá? Então, nós temos aí glândulas sudoríparas, lacrimais, temos as mamárias, tá? São glândulas que são tidas como glândulas exócrinas e aí fazem parte também desse conjunto, né, desses exemplos, as glândulas sebáceas, né? Ixi, desculpa, gente. A língua às vezes trava, mas é assim mesmo. As glândulas sudoríparas são aquelas que são responsáveis pelo suor, né? Pela produção de suor. Então, se nós observarmos o suor, nós transpiramos. Então, aquilo dali, aquelas glândulas, elas acabam precisando de canais para serem eliminadas as secreções produzidas por essas glândulas, que são conhecidas como glândulas sudoríparas, certo? Então, essas glândulas, elas acabam produzindo o suor que nós transpiramos, ok? Aí a gente sabe, e vocês vão até encontrar aí informações na mesma página, que, claro, junto com o nosso suor é eliminado sais, é eliminado algumas toxinas, enfim, algumas substâncias são eliminadas junto com o nosso suor, junto aí com o papel desempenhado pelas glândulas sudoríparas. Aí nós temos as glândulas lacrimais, que são aquelas que são responsáveis pela produção da lágrima, né? Volto a falar, glândulas lacrimais necessitam também de canais para poder expelir essas secreções, que são as lágrimas. E temos as glândulas sebáceas, que são aquelas glândulas que acabam produzindo, digamos, uma oleosidade, né, na nossa pele. E temos as glândulas mamárias. No caso das glândulas mamárias, essas são as glândulas que são responsáveis pela produção de leite, né? Nós sabemos disso. No caso das mulheres, ou se referindo aos animais das fêmeas, né? A gente sabe que existem as glândulas mamárias, ok? Outro tipo aí de glândula, isso eu estou falando de forma bem abreviada, bem rápida, digamos assim, mas vocês podem fazer a leitura do material, colocar as dúvidas de vocês na próxima aula e assim a gente pode interagir, tá bom? Então, nós temos aí as glândulas endócrinas, né? As glândulas endócrinas já são responsáveis... Só um minutinho. Tem que dizer a página, desculpa. Página 258. Nós temos aí as glândulas endócrinas, né? Elas já são responsáveis aí por produzirem e liberarem hormônios, só que esses hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas, eles já não necessitam de canais para serem expelidos, ou seja, para serem colocados para fora, né? As glândulas endócrinas já são responsáveis pela produção e liberação também de hormônios, mas esses hormônios, eles acabam caindo na corrente sanguínea, eles acabam indo para a nossa corrente sanguínea, certo? Além disso, esse sistema, esse tipo de glândula endócrina, além disso, atua junto com o sistema nervoso, certo? O nosso sistema nervoso, ele atua junto com esse tipo de glândula, a glândula endócrina, onde há aí a coordenação de diversas funções, que nós vamos ver daqui a pouquinho, ok? Então, nós temos as glândulas exócrinas, que necessitam de canais para poder eliminar as suas secreções. Temos as glândulas endócrinas, que já não necessitam de canais, porém,
os hormônios produzidos são liberados na corrente sanguínea, certo? São produzidos e liberados na corrente sanguínea. E temos as glândulas mistas, que eu falarei daqui a pouquinho. Depois que eu terminar aqui de falar a respeito das glândulas endócrinas. Algumas coisas, né, a respeito das glândulas endócrinas, que na medida que eu for me recordando de alguma informação da qual eu possa ter esquecido, eu vou mencionando aqui para vocês, tá bom? Então, nós temos aí, na página 258, vocês podem encontrar as informações referentes, ou melhor, podem encontrar o que eu estou falando para vocês, a respeito das glândulas endócrinas, né? Como eu já mencionei, as glândulas endócrinas acabam produzindo hormônios que são lançados na nossa corrente sanguínea, né? Então, esse sistema, ele libera substâncias que desencadeiam reações. E, como eu falei, é um sistema que trabalha, digamos assim, em parceria, em conjunto com o sistema nervoso, né? Trabalha junto com o sistema nervoso, que nós vamos ver mais adiante. Exemplo dessas glândulas, desse tipo de glândula endócrina, nós temos aí o hipotálamo, né, que nós já havíamos mencionado. Ele fica localizado aí na região do encéfalo e tem a função de manter justamente o equilíbrio das funções internas, né, internas no nosso corpo. É através do hipotálamo que há a interação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, tá? A produção aí de hormônios que nós já havíamos mencionado. Aí temos outro exemplo de glândula endócrina, nós temos aí a hipófise. A hipófise, ela já tem a função de regular o trabalho das glândulas suprarrenais, da tireoide, dos testículos, dos ovários, entre outras, que nós também vamos ver mais detalhadamente a respeito, certo? A hipófise, ela acaba fazendo esse papel de regular a função de outros hormônios, né, no nosso organismo. O trabalho de outros hormônios, de outras glândulas. Hipófise também é uma glândula, como eu já falei, uma glândula endócrina, porém, ela desempenha a função de coordenar as funções de outras glândulas, certo? Do nosso organismo. Então, ela tem esse papel aí de regular o trabalho dessas outras glândulas, como eu já mencionei, ovário, testículo, tireoide, enfim, nós vamos também ver mais adiante isso aí, ok? E chegando aí ao terceiro tipo de glândula, nós temos as glândulas mistas. O que significa isso, glândulas mistas? Significa dizer que ela desempenha os dois papéis, tanto de glândula endócrina como de glândula exócrina, tá? Desempenha os dois papéis, ok? Aí, como um exemplo de glândula endócrina, ou melhor, endócrina não, de glândula mista, nós temos aí o pâncreas. Por que o pâncreas? Porque o pâncreas tanto desempenha o papel de glândula exócrina como endócrina, certo? É através do pâncreas, por exemplo, que é produzida enzimas. Essas enzimas acabam acabam ajudando no processo digestivo, né? As enzimas produzidas pelo pâncreas acabam ajudando no processo de digestão, né? É através do pâncreas que é produzido do suco pancreático, né? E ajuda na nossa digestão. E o pâncreas também acaba produzindo hormônios, então ele acaba fazendo os dois papéis, certo? Tanto de glândula exócrina como de glândula endócrina, desculpa. Que acaba fazendo os dois papéis. Lá no nosso livro, por exemplo, nós temos o seguinte, continuando aí, na mesma página, nós temos a seguinte informação, que esses hormônios, os nossos hormônios, eles são conhecidos também como mensageiros químicos, né? São hormônios que são conhecidos como mensageiros químicos. Isso por que eles são conhecidos como mensageiros químicos? Desculpa. Justamente porque eles atuam em células específicas. Eles acabam atuando em células específicas, tá? Então, eles são conhecidos como mensageiros químicos que atuam em células específicas ou podem atuar em órgãos, né? Ou em outras glândulas, como eu falei, por exemplo, o caso da hipófise, né? Que acaba regulando o trabalho de outras glândulas, né? Então, os hormônios, eles são conhecidos, eles podem receber o nome aí também de mensageiros químicos, porque eles acabam atuando em células específicas ou em um determinado órgão ou em outras glândulas, tá? Então, ele pode fazer isso aí também. Eles,
Continuando falando a respeito dos hormônios, eles também podem, de acordo com a sua origem, eles podem ser lipídicos ou proteicos, tá? Podem ser aí compostos de proteína ou de lipídicos ou proteicos. Aí isso aí nós vamos encontrar também nessa mesma página, na página 258, onde diz o seguinte: de acordo aí com a origem, como eu já mencionei para vocês, que pode ser proteica ou lipídica, ele age no nosso organismo. Então, nós temos aí a forma: atuam em pequenas quantidades, desencadeando o controle de diversos processos metabólicos, ou como agentes da corrente e integração do organismo, ou, no caso, os hormônios acabam atingindo praticamente todas as células do organismo, pois eles estão na corrente sanguínea, como nós já tínhamos mencionado, né? No caso aí das glândulas endócrinas, essas glândulas, elas acabam produzindo e liberando hormônios na nossa corrente sanguínea, né? Então, pode ser de origem proteica ou de origem lipídica, ok? Eu suponho que sim, né? Né, Roberto? Eu suponho que sim. Então, dando continuidade. Como eu também já tinha mencionado para vocês, com relação aos hormônios, eles são, volto a falar, conhecidos como mensageiros químicos, pois são substâncias químicas que levam as informações, tanto as informações como as instruções para as nossas mais variadas partes do corpo, né? É através desses mensageiros químicos, desses hormônios que são produzidos no nosso corpo com funções específicas, que agem nos órgãos ou que acabam atuando sobre outros hormônios, eles acabam levando mensagens, né, para todas as partes do nosso corpo. Aí nós vimos aí no nosso livro, na página 259, nós vimos aí informações referentes ao hipotálamo, né? Como eu já tinha mencionado para vocês, o hipotálamo é uma glândula endócrina. Essa glândula endócrina, ela tem um papel importante, por quê? Porque ela acaba agindo com a interação entre o sistema nervoso e o nosso sistema endócrino. Está situada na região do encéfalo, né? Como vocês podem visualizar aí na página 259, na imagem que tem. A imagem que tem aí na página 259. Vocês podem visualizar, né? Então, ele acaba fazendo esse papel de interação entre esses dois sistemas. O sistema endócrino, ele trabalha, digamos, em parceria com o sistema nervoso, né? Ele atua em parceria com o sistema nervoso. Então, é o hipotálamo que faz esse papel aí, que desempenha essa função, certo? Vimos também, veremos aí, mais uma vez, que a hipófise, como eu já tinha mencionado para vocês, a hipófise, ela acaba regulando o trabalho de outras glândulas que nós temos no nosso organismo. Só que a hipófise, ela está dividida em duas partes, que nós chamamos de lobos, né? Lobo anterior e lobo posterior. O lobo anterior é de origem epitelial, já o lobo posterior é algo de origem, já é de origem nervosa, tá? Então, nós temos aí a hipófise dividida em duas partes, onde nós encontramos o lobo anterior e o lobo posterior. O lobo anterior, de origem epitelial, como eu já tinha acabado de falar, pode ser conhecido também, pode ser mencionado como adenohipófise, né? E o lobo posterior, de origem nervosa, conhecido como neurohipófise, certo? Então, a função da hipófise, como eu já tinha mencionado para vocês e volto a repetir, a função da hipófise é justamente regular, né? Regular o trabalho de outras glândulas endócrinas, né? Por meio dos hormônios que nós chamamos de tróficos, certo? Os hormônios aí, neste caso, nós chamamos esse tipo de hormônio específico, nós chamamos de tróficos. Os hormônios produzidos aí pela glândula endócrina acaba atuando sobre outras glândulas endócrinas, né? Nós chamamos de trófico. Ou seja, são hormônios que atuam no funcionamento de outras glândulas, ok? Isso daí é a hipófise. Aí nós temos, na página 260, acompanhando, nós temos aí a adenohipófise, produz os seguintes hormônios tróficos. Aí nós temos aí hormônio somatotrófico, hormônio tireotrófico, hormônio adrenocorticotrófico, hormônio folículo estimulante, hormônio
luteinizante e hormônio lactogênio, né? Nós temos esses hormônios que são produzidos aí através da adenohipófise, ou seja, adenohipófise ou lobo, nós falamos nesse instante, ou lobo anterior, que é de origem epitelial, certo? E temos aí hormônios que são produzidos aí através do neurohipófise, que é o lobo posterior. Aí nós temos aí o hormônio antidiurético, ou vasopressina, desculpa, porque tem algumas palavrinhas que realmente pegam na hora de falar. Acontece comigo, eu suponho que deve acontecer com outras pessoas também. Eu acho que eu não sou a única, né? Mas é assim mesmo. Continuemos, ou melhor, continuo, né? Vamos lá. Então, assim, já o neurohipófise são glândulas endócrinas, repetindo mais uma vez, situados aí na hipófise e têm o papel de regular o trabalho de outras glândulas. Na neurohipófise são produzidos hormônios conhecidos como hormônio antidiurético ou vasopressina. Temos aí a ocitocina ou pitocina, né, oxitocina. No caso aí acaba esse hormônio que eu mencionei por último, ocitocina, é aquele que estimula a contração dos músculos, da musculatura uterina, né? Por ocasião, por exemplo, do parto e das glândulas mamárias, também é estimulada através desse hormônio, ocitocina, né? Já os hormônios antidiuréticos, ou vasopressina, como eu já tinha mencionado, eles acabam propiciando a absorção de água nos túbulos renais e acabam reduzindo o volume de água na urina. Atua também nas paredes das artérias, determinando a contração. Este é o papel deste hormônio, produzido aí através da neurohipófise, certo? A neurohipófise acaba produzindo esses dois tipos de hormônio. Aí temos também a tireoide, que foi mencionada já, nós já estudamos a respeito da tireoide. A tireoide localizada nessa nossa parte aqui superior, né? É localizada digamos assim, na parte superior, que eu falo, essa parte aqui do nosso pescoço, né? É uma glândula situada na porção anterior do pescoço, né? Na altura do início da traqueia, e acaba produzindo também, a tireoide acaba produzindo 3 tipos de hormônio. Esses hormônios, quando eles são alterados, o nosso organismo dá sinais, ou seja, demonstrações de que esses hormônios estão alterados e que é necessário fazer um acompanhamento, um tratamento para cuidar disso aí, né? Então, a tireoide é uma glândula situada na porção, repetindo, na porção anterior do nosso pescoço, né, na altura aí do início da traqueia, é responsável pela produção de 3 hormônios, que é o T3, o T4 e a calcitocina, né? O T3 é a triodotironina, né? Triodotironina. O T4, a tiroxina e a calcitocina, ou melhor, a calcitonina, né? São os 3 hormônios que são produzidos pela tireoide. Onde nós já vimos a respeito deles aí, a importância deles, no caso aí do T3, acaba atuando no desenvolvimento e na maturação dos animais vertebrados, né? Esse hormônio, eles são derivados da tirosina, da tirosina, e contém aí o iodo. Algumas pessoas têm, digamos assim, uma espécie de déficit de iodo, né? O organismo não consegue absorver, não consegue trabalhar direito com a ausência do iodo. Aí o que é que acontece? É recomendado, e vocês podem até acompanhar, achar aí essa parte que eu estou me referindo no livro também de vocês, que tem uma passagem aí que fala a respeito disso, onde diz que algumas pessoas que têm déficit de iodo, elas precisam repor esse iodo para o organismo absorver através do sal de cozinha, né? Do consumo de sal de cozinha. Por quê? Porque às vezes a ausência... Por que não? Porque às vezes não. A ausência do iodo pode causar o que nós chamamos de bócio, né? Então, essa informação também vocês podem encontrar aí no livro de vocês, tá? E qualquer dúvida é só colocar no nosso chat. Né, Roberto? Então, vamos lá, continuando. Então, já a calcitocina, né?
a calcitocina acaba regulando a quantidade de cálcio, né, nos nossos ossos. Ela regula a concentração de cálcio nos nossos ossos. Este é o papel da calcitocina, né? Nós sabemos que os nossos ossos, para se manterem firmes, fortes, saudáveis, ele necessita do cálcio. Então, é a calcitocina que faz justamente a regulação, regula, né, a concentração desse cálcio aí que é tão importante para os nossos ossos, para o desenvolvimento e para o fortalecimento dos nossos ossos, né? Assim, ele reduz a quantidade de cálcio no sangue, né, depositando nos ossos. Ou seja, ao invés do cálcio ser todo liberado na nossa corrente sanguínea, acaba regulando, a calcitocina acaba regulando aí a concentração de cálcio nos nossos ossos e evitando que esse cálcio ele seja levado através da nossa corrente sanguínea, né? Seja levado em grande quantidade para a nossa corrente sanguínea. Na página seguinte, na página 262, como eu já tinha mencionado para vocês, nós temos aí a imagem, por exemplo, do bócio edêmico, que é justamente uma má nutrição, né, de iodo no organismo da pessoa, do ser. Então, vocês podem observar que aí nós temos um pescoço, onde tem digamos, um inchaço, né? Uma imagem bastante inchada, digamos assim. Isso daí é uma amostra, é uma representação de como fica a pessoa que tem um déficit, uma má nutrição de iodo, né? Tem um déficit de iodo no organismo, então ela pode desenvolver isso daí, que nós chamamos de bócio edêmico. Quando ocorre isso daí, a pessoa tem que fazer um acompanhamento, lógico. Sempre a gente tem que procurar um profissional, um especialista, para poder fazer um acompanhamento médico, né? Então, a pessoa, ela procura um especialista, onde ele vai passar alguns exames, vai analisar e vai, no fim, prescrever algumas coisas que essa pessoa deve fazer para poder melhorar essa situação, né, desse bócio edêmico. Aí, no caso, nós temos aí, ó, quando há má nutrição do iodo, a pessoa aparece aí, ó, a glândula tireoide, ela acaba crescendo, né, a fim de suprir essa função. Aí, o que é que acontece? A prevenção contra isso daí é justamente o quê? Ela é feita através da adição do iodo no sal de cozinha, né? O sal que nós consumimos diariamente, certo? Então, esse iodo adicionado ao sal de cozinha faz com que esse bócio edêmico ele venha a ser, digamos assim, reparado, né? Digamos, usando esse termo, certo? Então, gente, é o seguinte, essas informações que eu repassei para vocês, suponho que não seja novidade, pelo fato da gente já ter estudado a respeito, né? Mas, como nós estamos nos preparando para as avaliações de recuperação, é importante que nós façamos digamos, uma recapitulação, né, dos assuntos abordados no último bimestre, os últimos assuntos referentes a isso aí. Então, por hoje, paro por aqui com vocês, tá? Por hoje, estou parando com vocês por aqui. Amanhã nós daremos continuidade, né? Amanhã nós iremos falar a respeito da paratireoide e das glândulas suprarrenais. Vamos dar continuidade, certo? Por hoje, é mais ou menos isso que eu tinha preparado para vocês. Ou seja, uma introdução com relação ao nosso sistema glandular, certo? Então, só recapitulando, o sistema glandular é justamente o sistema que é responsável pela produção de hormônios. Esses hormônios, alguns desempenham funções específicas, outros agem junto com os nossos órgãos e outros acabam agindo, regulando no trabalho de outros hormônios que existem no nosso organismo, né? Nós vimos isso aí. Então, esses hormônios são produzidos através das nossas glândulas, que nós chamamos de glândulas endócrinas, né? Glandular, endócrinas ou hormonal, né? Fazem parte do mesmo sistema. Nós vimos aí, já foi mencionado, que o sistema endócrino, ou melhor, o sistema glandular, ele está dividido em 3 tipos, que é o sistema endócrino, ou melhor, glândulas endócrinas, exócrinas e mistas, né? As exócrinas, elas precisam de canais para eliminar suas secreções, ou seja, para serem colocadas para fora do nosso organismo. Já as endócrinas, elas não necessitam de canais para eliminar suas secreções. Por quê? Porque os hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas
são hormônios que são produzidos e liberados na nossa corrente sanguínea, né? E nós vimos aí, no decorrer da minha fala, vocês já devem ter percebido, nós vimos aí que existe glândulas que acabam atuando sobre outras glândulas, né? Trabalhando em cima do... eu ia dizer, trabalhando em cima do trabalho de outras glândulas, mas o melhor seria trabalhando, né, regulando a atuação de outras glândulas, certo? E basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Então, amanhã nós continuaremos a nossa aula de recuperação. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima aula. Um abraço.